eu acho que tem muita coisa que precisa ser mudada, não no profissional, na base. Porque a gente esqueceu que na base nós temos duas responsabilidades apenas. A primeira, formar o ser humano, que é o mais importante, formar o ser humano, porque nem todos irão sair jogador de futebol, e aqueles que chegarão, né, a bater lá, sou jogador de futebol, ele precisa estar pronto para tudo aquilo que vai acontecer na vida dele. Então são dois fatores que eu acho que precisam ser mudados nas categorias de base. O porquê que acontece? Hoje nas categorias de base, se você tem um diamante bruto, você deixa o cara fazer o que ele quiser. Porque ali ele já tô vendo lá na frente que ele vai trazer dinheiro pro meu time. Cria bolha, né? Você cria uma bolha. Então você não fala pro cara que ele tem que jogar pro coletivo. Você não fala pra ele, peraí, você tem 12 anos, você precisa aprender a chutar com a perna esquerda, você precisa aprender a chutar com a perna direita. Né? Você precisa ser um cara que em determinados momentos tem que deixar de pensar no seu umbigo e entender que se o time ganha, você vai ser valorizado também. E vai chegar uma hora lá na frente que você vai se valorizar pelos teus lances, porque normalmente os caras vão buscar você no campo porque você é o melhor jogador e tecnicamente, quem é o melhor? Pum, vai lá, decide. Então tem muitas coisas que eu acho que na base a gente está perdendo pela necessidade do dinheiro. Os treinadores hoje de infantil, juvenil, júnior são obrigados a ganhar títulos. Se não ganhar título, eles são mandados embora. Essa cultura resultadista já chegou na base. Então isso tudo é fruto de uma situação financeira, de um mercado negro que ninguém fala, que eu não sei se as pessoas têm medo de falar. Porque assim, se você dá um contrato para um menino de 12 anos de idade, você paga 3 mil reais por mês para ele, qual a diferença do menino que está trabalhando na carvoaria? É só mas ele joga futebol, ele sabe disso. Tem 12 anos de idade, 10 anos de idade, você não... Então, o que você mais vê hoje nos times de futebol... É um trabalho e se ele tá pagando é porque vai ser cobrado. É lógico, né? É lógico, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho e falo pra ele assim, Léo, 10 anos, nós vamos arrebentar, eu vou tratar você... Quanto você precisa? 3 mil? Eu vou te dar 3 mil, vou dar uma casa pro seu pai, eu vou te dar um gol bola 2 mil, entendeu? Mas... Para os pais que estão acostumados a levar de ônibus. É muito. Entendeu? Então, ali aí o menino já empolga, aí o menino tem as primeiras dificuldades. Ao invés de você corrigir, você deixa, você vai levando, porque o empresário tem uma mão dentro do clube, o clube vê a possibilidade do menino ganhar lá na frente, e aí isso acaba sendo um ambiente hostil, né? Então, quando o moleque chega no profissional, ele não está muito preparado para a pressão. Não tá. Porque ele não está preparado para crítica nenhuma. Porque ele não vivenciou isso antes. Ele não viveu isso. Os costumes e os conselhos dos mais antigos, né? Tudo aquilo que vem fácil, que chega fácil, sai fácil. Né? Você precisa aprender muitas vezes nas dificuldades para você dar valor ao que você tem. Você sabe quanto custa ganhar 100 reais? Outro dia tem um amigo meu que... Falei, e aí, como é que tá? Eu falei pro meu filho, meu Lucas, pai, não, 10 reais. Eu falei assim, 10 reais é muito. Não, mas é só pra comprar um negócio. Pergunta pra senhora que trabalha aqui com a gente, se esses 10 reais, se ela não tiver 10 reais, como é que ela vai pegar a condução? Pergunta pra ela. Sabe? Então, assim, você precisa mostrar desde a base para eles entenderem que os 2 mil reais que eles ganham por mês agora podem se transformar em 1 milhão, e ele precisa entender que esse 1 milhão é importante para ele, mas que não é tudo, porque se ele fala, não, já ganhei 1 milhão, ele vai deixar de jogar, ele vai perder o estímulo, né? E aí não vai conseguir suportar a pressão, porque se você ganha 1 milhão, a expectativa é que você se torne um Ronaldo fenômeno, né? E é natural isso, e aí a gente acompanha quem vive no futebol, vê todo esse processo, mas as pessoas muitas vezes que estão de fora não entendem. É que a gente vem de 2 extremos, né? O extremo que antes era o atleta completamente vendido ao clube, não tinha poder sobre ele mesmo, sobre as suas decisões, que era um verdadeiro absurdo. E hoje a gente já vê um outro absurdo, que é o atleta tendo... Cara, não, é bizarro. Eu trabalho diretamente com futebol, algumas coisas que você fica vendo. O menino tá no sub-17, aí ele acha que ele fez 5 gols lá no sub-17 e ele vai pro profissional. E ele tem a plena certeza disso. E assim, do que você falou, minha opinião, depois eu passo pro Vitor.
O grande culpado disso, eu acho que de um modo geral, todos têm um pouco de culpa. Mas principalmente veja bem, o mau empresário. Sim. Que eu acho que é o verdadeiro cara que realmente vai... Porque ele vê, ele quer dinheiro. Se o menino se transferir 5 vezes no ano melhor pra ele... Porque ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro e ele fica aqui, ó. Não, o técnico tá falando que você não tá jogando bem. Não, esse cara não sabe nada. Amanhã você tá no outro clube melhor. Sim, eu vou te levar pra outro lugar. Eu vou te levar pra outro lugar. E aí fica aqui no moleque, ó. E o moleque vai acreditando que ele é o que ele nem chegou a ser. Sim. Cara, você tá na base, é o que você falou. Sei lá, não sei a porcentagem, tá? Mas sei lá, 15% vira. Enquanto você tá na base, você só é um jogador de futebol da base, né? Sim, eu acho que é isso. É isso. Eu tô estudando, tô fazendo curso de treinador da AFA, né? Na Argentina. E lá também eles também têm esses mesmos problemas com as expectativas dos pais, né? De arrimo de família, aquela coisa toda e tal. E tem uma pesquisa deles que cerca de 3% apenas de todos os números que você possa imaginar de categoria de base, apenas 3% chegam ao profissional. 3%. Nossa. Até você pegar aqueles... Vira e mexe aparecem esses vídeos dos times campeões da Copinha. É bem isso que você falou. Dos campeões da Copinha, não é? O cara chegou, conseguiu. Vira 1-2. Não tem mais. Timaço de São Paulo, timaço do Corinthians. Pô, você vai ver, você conta 1-2, que virou, não é jogando Série B, C, às vezes. Uma outra coisa legal, interessante para as pessoas que estão nos assistindo, sim. Não sei se serão as pessoas da minha idade, né? Mas provavelmente tem de tudo, mas os mais novos. Antigamente, só tinha a Copa São Paulo de Júnior. A Copa São Paulo de Júnior era a apresentação dos meninos para o profissional. Sim. Né? Então, você tinha um número limitado de equipes, você não tinha 150 times para jogar. É porque hoje virou um campeonato de empresário. O cara vai lá, monta um time em 3 meses, paga o time para jogar, pega a licença, joga, não deu certo, acabou o time e todo mundo vai embora. É isso aí. E que se dane o menino, se o menino tá sonhando, se o pai pagou R$1.000, R$2.000, ou o sacrifício que o pai fez para poder jogar. Sim. Não tem mais isso. Né? É assim que funciona. E antigamente era isso. E assim, o menino que jogava, eu lembro, quem se destacava, você tinha naturalmente, você tem uma peneira, você tem um funil. Eu vou dar o meu caso, com 15 anos eu tinha 30 na equipe, com 16, 17 foi para 20, com 17, 18, 19, 20 que eu passei para Júnior, foram 10. Dos 10, 3 chegaram. Lá atrás. E a competição era muito forte, porque você tinha mais qualidade, você não tinha tantos empresários envolvidos, então você tinha que jogar mesmo. Hoje não, hoje o empresário tem um poder muito grande. Primeiro que para você entrar nos clubes hoje não tem peneira como se tinha no passado. Os clubes, tem um clube que deve muito empresário. Aí, não sei se vocês vão reparar, vocês vão saber o que eu tô falando. Campeonato de Toulon, sub-16, sub-23 na França, foi criado no passado para vocês, a Europa não tinha acesso aqui, você não tinha internet, você não tinha nada, o que você pegava, o que eles criaram? Torneio de seleções de Toulon, sub-20. Por quê? Porque é a geração que eu vou começar a observar para poder contratar. Porque antigamente se contratava com 23, 24 anos, 25. Sim. Tinha a lei do comunitário, então eram só 3. Então era muito mais complicado de você vir. E os caras não pegavam um avião, vinham para cá e ficavam assistindo, acompanhando time de júnior, de infantil e tal. Não existia. Então eles criaram essa competição, o torneio de Toulon. Hoje, se você observar, você sabe que tem na televisão campeonato sub-15, você assiste, sub-17, sub-20. Você tem esses 3 campeonatos na televisão. Na televisão. Ou seja, por quê? Porque eu quero mostrar o produto. Sim. Tô mostrando o produto, entendeu? É isso que tá acontecendo. Só para tentar resumir essa discussão toda. E se você pegar o menino de 15 anos que está fazendo sub-20, ele falou assim, não, fala com o meu empresário. É isso. Mete a perna, né? É isso. Fala com o empresário. É foda. Mas é isso, eu acho que a gente tá... E isso é um ponto meu, não só no futebol brasileiro, mas de um modo geral. Essa geração que muitos dizem, eu não gosto de falar sobre isso, mas a gente tem que entender que é uma geração meio que de mimados, assim, de meninos que vão se tornar homens, adultos, que não aceitam ouvir uma opinião contrária, e aí vai pra internet. Eu acho que a questão do Instagram, do celular, é um pouco prejudicial, tem que ser mais controlado isso, principalmente pro jogador de futebol, porque hoje o jogador é celebridade, é uma coisa que tem que
Sim. cair na real um pouco isso. E aí você acaba gerando falsas expectativas, né? Nessa questão toda desde a formação, que é o principal. Você falou sobre a Argentina, eu sou fã do futebol argentino. Ano passado eu tive o privilégio de estar lá. A gente fez como se fosse um mês de observações. E a gente foi no São Lourenço. E eu achei muito legal, contei pro Vitor esses dias, que lá eles têm uma horta comunitária. Então, o menino, ele tem que, todo dia, arrumar a cama dele, tirar o lençol que tá sujo, levar pra tia lá na lavanderia pra lavar. E essa horta, eles fazem pra fazer os alimentos que eles vão comer. Cada menino de cada categoria tem uma escala e ele tem como uma obrigação ele cuidar dessa horta. Aí perguntei, mas por que isso e tal? Ele explicou, ele falou, cara, isso é pra ele entender que ele só é um jogador de futebol, ele é um trabalhador e como outro qualquer. E ele precisa ter outras responsabilidades que não seja jogar. É maravilhoso você ter um dom, você teve esse privilégio, jogou em seleção brasileira, você chegou no mais alto nível, mas também tem isso. E eu queria bater nesse ponto com você, porque você é um cara que sempre falou assim, cara, eu só joguei futebol, eu só fui um jogador, assim, nunca tive essa questão de ser astro, de ser... E eu acho que isso tá falta um pouco, esse choque de realidade, sabe? É porque a minha realidade foi totalmente diferente desses meninos. Eu já contei um pouco aqui pra vocês como era o meu dia a dia. Então, assim, eu tinha que pular catraca pra ter dinheiro pra comer. Mas a minha comida era uma coxinha e um refrigerante. Porque era o dinheiro do passe, era o dinheiro do valor do ônibus, era o que dava pra comer, entendeu? Eu contei recentemente no podcast lá do Denilson que na minha rua era conhecido como menino da maçã, porque eu saía às 6 horas da manhã de casa, eu saía com maçã no bolso e ficava administrando aquela maçã o tempo todo, entendeu? Então assim, essas dificuldades me ajudaram a entender o que é a vida, como é a vida. Depois eu tive meus pais que sempre foram rígidos em relação a isso, e tive a presença do meu avô, pelo pouco tempo, até uns 11 anos, em 87 ele faleceu, mas eu conversava muito com ele, e assim, a gente quando somos mais novos, né, nós somos esponjas, né, então a gente absorve muita coisa, e isso até é comprovado cientificamente pela neurociência, por causa o curso de treinador, então a gente pega isso. E eu lembro do meu avô sempre falando, olha, você não é mais do que ninguém é mais do que você é igual a todo mundo. Então, trata todo mundo igual que você vai ter o mesmo respeito. Assim fui. Mas assim, eu nunca me deixei levar que, eu sou jogador de futebol. E daí? Eu vou no banheiro, eu uso a mesma roupa que você, eu escovo os dentes, eu deito na cama, eu durmo, eu almoço, eu janto. Qual a diferença? Porque você é jogador de futebol? O ser jogador de futebol é ser, é o estar, porque daqui a pouco você passa. E aí, eu vou me sentir diferente dos outros? Não tem esse sentido, pra mim, né? Pela educação que eu recebi, princípios, valores e tal. Então, eu nunca tive eu nunca me empolguei de achar que eu sou jogador de futebol, tanto que, por exemplo, a minha esposa me chama de Elias, porque eu já tinha parado de jogar, quase parando de jogar, tal, eu já tinha uma carreira, eu tinha me separado e conheci a minha atual esposa. São 20 anos já praticamente juntos. Eu me apresentei como Elias. Eu sou o Zé Elias. Sem o CNPJ. Entendeu? Eu sou o Zé Elias, jogador de futebol. Aí, não sou nada, sou igual a você. Então, assim, as pessoas acabam confundindo. E esse ambiente, essa globalização nas redes sociais, a internet, eu acho que esse mundo trouxe muitas coisas que essas crianças que estão surgindo, elas acham que tudo que acontece na internet é realidade, é verdade e tal. Mesmo. E nem sempre é assim, né? Alguém precisa falar, filho, não é assim que funciona. Vem cá, tem uma dificuldade, traz esse pessoal que trabalha no YouTube, vocês sabem melhor do que eu. Você tem que produzir conteúdo o tempo todo, você tem que trabalhar o tempo todo, então você tem que ter responsabilidade, você tem que abrir mão de determinadas coisas para você poder colher lá na frente. Você está disposto a isso? Você está disposto a fazer isso? Se você estiver disposto, beleza, eu estou aqui com você. Deu uma dor de barriga, fala comigo, mas eu vou te cobrar. Nenhum pai cobra um filho não conhecendo o filho que tem. Por quê? Porque você sabe onde você pode cobrar. Quando você exige para você. Não, eu exijo que você faça isso. Não. Eu tenho que cobrar meu filho porque eu sei que ele tem capacidade, eu conheço ele, eu sei do potencial dele.